Tema da vez: sistemas de controle. Há mais de 70 anos foi criado o primeiro computador que nós temos conhecimento. Mas não era algo assim tão simples como nós conhecemos hoje. Ele tinha 30 toneladas e ocupava várias salas de um prédio. O tempo passou e a tecnologia evoluiu muito. Hoje nós temos computadores que são assim, olha, tiquinhos, fininhos, levinhos. Celular, que tem muita memória, muito espaço e são muito rápidos. Mas você já parou para pensar que você tem um computador ultra moderno, o mais top das galáxias? Não? Então eu vou te contar. Se chama cérebro. Nosso cérebro é algo tão complexo e tão grandioso que é fascinante estudar ele. É impossível, depois que você faz tantas descobertas, você imaginar que é obra do acaso. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, fala o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Imagine o seguinte: Deus, ele se ajoelhando, pegando um pouco de barro, formando um homem e soprando nas suas narinas o fôlego da vida. Só que quando ele estava nos formando, ali, naquele montinho de barro, ele foi pensando em cada detalhe. E ele imaginou a perfeição que seria o nosso corpinho. Mas, afinal, o que são estes sistemas de controle? Sistema nervoso. Ele é formado por duas estruturas: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Cada um tem uma função diferente, mas que estão juntos, unidos. Um depende do outro para o bom funcionamento do corpo. Os órgãos que formam o sistema nervoso central são o encéfalo, que está aqui, olha, no crânio, e a medula espinhal. É esse cordão que sai da base do crânio e desce por toda a coluna vertebral. No caso do sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nossos nervos, que saem aqui da medula espinhal. Toda essa parte aqui amarelinha é o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central. Como eu já falei, ele é formado por dois órgãos, o encéfalo e a medula espinhal. Esses órgãos, eles são muito sensíveis e precisam estar bem protegidos. No caso do encéfalo, ele está aqui dentro do crânio. O crânio funciona como um capacete. Os ossos dessa região são muito rígidos e protegem o encéfalo. No caso da medula espinhal, ela está dentro da coluna vertebral, que é essa região aqui, olha, que está cheia de ossinhos, e ela fica dentro. Por isso, está bem cuidadinho e bem protegidinho. Qual é a função de cada um desses órgãos? No caso do encéfalo, ele é dividido em 3 regiões e cada uma desempenha funções diferentes. Vamos estudar. Cérebro, que é essa parte laranjinha, cerebelo, que é esta azulzinha, e o bulbo, que é esta verdinha, e é onde também começa a medula espinhal. A função do cérebro: controlar os sentidos, a memória, pensamentos, raciocínio, linguagem e aprendizagem. O cerebelo tem a função de comandar os movimentos e o equilíbrio do corpo. No caso do bulbo, ele controla os movimentos como respiração,
o ritmo cardíaco e alguns atos de reflexo, como vômito, deglutição e também até o piscar dos nossos olhos. Olha a importância desse órgão para o nosso corpo. O encéfalo de uma pessoa adulta chega a pesar cerca de 1,3 kg. Medula espinhal. Ela fica protegida pela coluna vertebral. É esse cordão aqui, olha, bem fininho e muito delicado. Mas a função que a medula espinhal exerce no corpo é muito importante. Sua função é captar os estímulos do ambiente e transmiti-los para o encéfalo. E os comandos dados pelo encéfalo passam também pela medula antes de chegar aos órgãos do corpo. A medula espinhal, ela é responsável pelos movimentos involuntários de proteção, conhecido como atos de reflexos. Por exemplo, quando tem uma panela que está muito quente e a gente coloca a mão, nós recebemos um estímulo que aquilo pode nos machucar e nós acabamos não pegando. Ou quando você coloca a mão em algum lugar que tenha uma pontinha que possa te machucar ou te cortar, a medula é responsável por dar aquele estímulo para que você não cometa essa ação, porque pode ser que você seja prejudicado por isso. Sistema nervoso periférico. Os nervos que saem do encéfalo, que fica na região do crânio, e da medula espinhal, que fica na coluna vertebral, formam o sistema nervoso periférico. Estão espalhados por todo o corpo e eles não têm nenhuma estrutura óssea protegendo eles. A função deste sistema é levar todas as informações do sistema nervoso central para todas as regiões do corpo. É como se fosse uma rede elétrica, que as informações elas saem de uma central para poder chegar nas casas, para que elas tenham energia elétrica. O nosso corpo é uma máquina muito complexa e essas informações que saem do encéfalo e da medula espinhal é que vão passar pelo sistema nervoso periférico para que as nossas ações sejam realizadas. Bora lá! Pega essa apostila para nós realizarmos as atividades. Página 145, exercício 2. Observe esta imagem e responda as questões. Os garotos se divertem jogando tênis de mesa, enquanto o sistema nervoso de cada um deles trabalha muito. Aqui está a imagem e os dois jogando tênis de mesa. Letra A. Neste caso, quais atividades estão sendo controladas pelo cérebro? Qual será? Qual é a função do cérebro? Ficou com dúvida? Consulta a página 144 ou assiste o vídeo novamente. Letra B. Durante a prática deste esporte, qual é o papel desempenhado pelo cerebelo? É bem fácil. Consulta também a página anterior ou assiste o vídeo novamente. Dica: ele controla os nossos movimentos. Letra C. Enquanto os garotos brincam, o que o bulbo está controlando? Bem fácil também. Volta o vídeo, assiste novamente ou dá uma olhadinha na página 144. Exercício 3. A ginástica artística exige o pleno domínio corporal. Neste esporte, cada movimento deve ser realizado de maneira precisa e coordenada. Além do cérebro, qual outro órgão está envolvido no controle dos movimentos de precisão? Você não pode esquecer que o encéfalo é dividido em 3 partes. O cérebro, no caso desse exercício número 3, é uma das regiões. E a outra, que é responsável pelo equilíbrio, qual é?
Você vai dar uma pesquisadinha para poder responder essa pergunta. Este é o caminho. Página 146, exercício 4. Relacione as colunas indicando o órgão envolvido em cada atividade descrita. Cérebro. Qual atividade que ele realiza? Cerebelo, bulbo e medula espinhal. Tá bem fácil. Essas são as atividades de ciências de hoje. Bom estudo!